Com uma casquinha crocante que desmancha na boca, uma mousse de limão bem azedinha e coberta por merengue super cremoso, a torta de limão é fácil de fazer e deliciosa. E hoje eu vou te ensinar a fazer essa torta de uma maneira bem tradicional para ficar igualzinha aquelas tortas de limão que a gente come nas confeitarias famosas. Essa receita não leva biscoito na base, não leva chantilly nem gelatina. Então fica comigo até o final que eu te garanto que é uma das melhores tortas de limão que você já experimentou na vida. E se você adora cozinhar, já conhece os nossos e-books? Hoje eu estou te ensinando a fazer uma torta de limão, mas a gente tem um e-book de bolos caseiros com receitas exclusivas que você vai amar. Inclusive nesse e-book tem um bolo de limão que é um dos meus preferidos, eu amo. Deixei o link aqui na descrição com um desconto especial para você, combinado? Agora vamos lá? Prepara a sua cozinha e vamos para a receita. A gente vai começar o preparo da nossa torta pela massa. Eu vou colocar aqui dentro da tigela a farinha de trigo, o açúcar e a manteiga, que precisa estar bem gelada. Eu estou usando manteiga sem sal, então vou acrescentar uma pitadinha de sal aqui na minha massa só para dar mais sabor. Agora eu vou usar as pontas dos dedos e a gente vai fazendo esse movimento assim de pinça, como se a gente estivesse beliscando essa massinha. Essa é uma massa muito famosa na confeitaria, que a gente chama de massa sablé. Essa massa é deliciosa e tem um custo bem mais baixo que a massa feita com biscoitos. Agora que a massa está assim, parecendo uma areia grossa e que eu já desfiz todos os pedacinhos de manteiga, eu vou acrescentar o ovo. Se o seu ovo for muito grande, pode acrescentar só a gema, tá bom? Agora a gente vai mexendo até que essa massa esteja toda integrada. A hora que a massa estiver uniforme, que você conseguir fazer uma bolinha sem que ela fique grudando na mão, é porque já está pronta. Olha que textura perfeita! Quando a massa chegar ao ponto, ficar pronta, pode parar de mexer. Evite ficar sovando a massa demais, porque ela é uma massa como se fosse uma base de biscoito. E esse tipo de massa, quando a gente sova demais, ela cria muita bolha e também fica mais dura depois de assada. Agora vamos montar essa massinha na forma. Para assar a base da nossa torta de limão, eu vou usar essa forma. Minha forma tem bordas decoradas, mas você pode usar a forma de bordas lisas também se preferir, não tem problema. Essa forma tem 20 centímetros de diâmetro por 4 centímetros de altura e ela tem fundo removível. É importante usar uma forma com fundo removível se você quiser desenformar a torta. Mas se você for comer em casa, se você não quiser desenformar, pode usar uma forma de fundo tradicional ou até mesmo um pirex de vidro. Agora, para abrir a massa, eu vou colocar um saquinho aberto sobre a bancada e vou colocar a massa aqui em cima sobre ela. Abro com delicadeza, coloco outro saquinho aqui por cima e eu vou usar um rolinho para abrir essa massa. Se você não tiver o rolinho, não tem problema, tá? Pode ser uma garrafa higienizada também, qualquer coisa que dê para rolar sobre a massa. Retiro o plástico. Coloco o fundo da forma sobre a massa e vou usar um cortador de pizza, mas pode ser uma faquinha também, para cortar um círculo. Separo o restante da massa que sobrou. Retiro aqui o fundo da forma. E agora eu vou encaixar a massa aqui no fundo da forma. Acerto a massa aqui no fundo. Pressiono aqui a quina com delicadeza com o dedo dobrado. Vou até retirar esse excesso aqui, porque a gente vai colocar mais massinha aqui nas laterais. Agora eu vou fazer um rolinho com a massa e a gente vai abrir a massa para as laterais. Se a sua massa estiver um pouco molinha, estiver difícil de manipular, pode levar para a geladeira por uns minutinhos, só para ela ficar mais firme, tá? Abro a massa. Retiro o plástico, corto na altura da minha forminha e agora vamos encaixar na lateral.
Pressiona de levinho só para ela ficar com o formato da forma. Pressione aqui com delicadeza, tomando cuidado para não furar a massa e nem deixar ela muito fininha, mas para que você consiga retirar o excesso aqui no topo. Agora eu vou pressionar aqui as quininhas para a gente não ficar com uma massa muito grosseira aqui no fundo da forma. Se tiver excesso, retire. E se você perceber a massa fina demais em algum lugar, pode repor um pouquinho de massa. A massa está pronta, já toda posicionada aqui na forminha. Agora a gente vai fazer furinhos com o garfo para evitar que ela crie bolhas. Pode fazer furinhos nas laterais também, se você quiser. A massa já está aqui prontinha, modelada na forma. E agora eu preciso levar essa forma para o freezer por 30 minutos, que é para a massa congelar e ela ficar perfeitinha na hora de assar. Depois de meia hora no freezer, a massa está congelada, prontinha para ir para o forno. Eu gosto sempre de colocar um peso aqui no fundo, que é para ela não crescer, não inflar e não criar bolhas aqui embaixo. Isso acontece às vezes e ela pode deformar. Agora a gente vai levar essa massa para o forno a 230 graus por 20 minutos ou até que as bordinhas estejam todas douradas. Depois de 20 minutos, a massinha da torta está assada e as bordas estão bem douradinhas. Se a sua massa ficar inflada ou se houver alguma retração aqui nas bordas e elas ficarem bem baixinhas, você vai usar a mesma forma para dar uma pressionada aqui na massa. Assim a massa fica perfeita e da espessura que você precisar. Agora que a massa da torta está pronta, vamos para o batimento do recheio? Eu vou começar colocando no liquidificador o leite condensado. E agora eu vou bater esse creme de leite até que ele fique bem firme, bem pesado e a gente sinta que a pá do liquidificador não está nem conseguindo bater. Essa dica é especial para você obter uma mousse bem firme. Você pode observar que aquele buraquinho do centro até sumiu. O leite condensado está no ponto e olha a textura dele. Firme, cremoso, brilhante, perfeito para a gente fazer a nossa mousse. Agora eu vou adicionar o limão. Vou bater por 5 segundos só para o limão se misturar ao leite condensado. E aqui você vai colocando o limão aos poucos e sentindo o sabor para saber se está do seu agrado. E agora que já está batido, eu vou adicionar o creme de leite. Agora é só bater para misturar. E nesse momento você vai experimentar para saber se está bom de limão para você ou se precisa colocar mais um pouquinho. Eu quero mais azedinho, então vou colocar o restante do limão. Eu gosto muito das raspas do limão, então se você quiser pode colocar aqui também na mousse. Agora eu vou bater para misturar tudo. E a mousse de limão tá prontinha. Olha que delícia de textura. Essa mousse nem precisa de gelatina. Ela fica bem cremosa e à medida que vai descansando, ela vai ficando cada vez mais firme. Agora eu vou colocar a mousse aqui dentro da forma e eu tô fazendo essa torta no tamanho maior, no tamanho família, mas você pode fazer também em tamanho individual para vender no delivery ou na pronta entrega. Agora é só acertar tudo com a colher e levar essa torta para a geladeira por umas 3 ou 4 horas até que ela fique bem geladinha. Enquanto a torta de limão está descansando na geladeira, nós vamos preparar o merengue. Para isso eu vou colocar na panela as claras e o açúcar. Eu estou usando açúcar refinado, mas você pode usar açúcar de confeiteiro se quiser. Como as minhas claras são bem grandes, eu estou usando 90 gramas de açúcar para cada clara. Mas se as suas claras forem menores, pode usar uma quantidade menor de açúcar também. Vou deixar a sugestão de quantidade na descrição do vídeo para você. Para fazer o merengue, nós não podemos usar claras cruas por causa do risco de contaminação. Então eu vou levar as claras ao fogo bem baixinho, mexendo sempre para elas não cozinharem. E eu preciso que elas cheguem a uma temperatura de aproximadamente 60 graus.
Mas não precisa de termômetro para medir. É só pegar a clara com os dedos e quando você não sentir mais açúcar, é porque ela já chegou à temperatura correta. Agora que o merengue chegou à temperatura correta, nós vamos levá-lo para a batedeira. Agora eu vou bater o merengue bem por uns 8 minutos. É importante bater o merengue pelo tempo correto para que ele não fique soltando líquidos depois que essa torta for para a geladeira. Olha só como o ponto desse merengue é perfeito e super firme. A torta ficou na geladeira por mais ou menos 2 horas. Agora vamos fazer a decoração com o merengue. Eu vou colocar o merengue aqui no topo da torta. E venho espalhando com a colher. Eu não gosto de uma camada de merengue muito exagerada, muito grossa. Acho que fica um pouco enjoativo, então gosto de uma camada um pouco mais delicada. E o acabamento é você que escolhe. Pode fazer um acabamento com bico, mas o que eu mais gosto é de deixar essa torta bem rústica mesmo. Então, depois que eu espalho todo o merengue pela torta, eu venho dando leves batidinhas com as costas da colher para fazer esse efeito mais rústico, como se fosse um efeito chapiscadinho. Ele fica lindo quando a gente passar o maçarico. Vou usar o maçarico culinário para deixar o topo da torta bem douradinha. Mas se você não tiver o maçarico, pode levar a torta para o forno por alguns minutinhos com a grelha superior do forno acesa. Nossa torta está pronta, lindíssima. Agora vamos desenformar? Para desenformar, eu vou colocar um potinho aqui na mesa, centralizar a torta e empurrar a forma para baixo. Olha que coisa mais linda a lateral dessa torta. Depois de desenformar, é só encaixar a sua espátula por baixo da torta, empurrar para ela se soltar e transferir para o prato. Olha que torta perfeita! Agora eu vou decorar a torta com umas raspinhas de limão. E se você não gostar do merengue, pode cobrir a torta com chantilly, com ganache ou com raspas de chocolate, que também fica uma delícia. Essa torta é super tradicional e fica ainda mais gostosa feita com essa massa, que é crocante e muito saborosa. A textura da mousse é cremosa e aerada e combinada com a crocância da massa sablé deixa essa torta ainda mais gostosa. O sabor é delicado e o toque azedinho do limão faz toda a diferença. Essa torta é perfeita. Então, o que você achou da nossa torta de limão? Me conta aqui nos comentários e também me fala que outra torta você quer ver por aqui. Não esqueça de deixar o seu like e também de acompanhar os nossos conteúdos e novidades nas outras redes sociais. Tô te esperando! Essa receita rende 10 fatias. Eu deixei as informações de custo e de sugestão de valor de venda por escrito aqui embaixo na descrição do vídeo para você, certo? É só clicar bem aqui embaixo do título do vídeo que você consegue acessar. Lá também tem várias informações importantes sobre a receita, então não deixe de acessar esse conteúdo depois que o vídeo acabar. A validade da torta de limão já pronta é de até 3 dias. Isso porque o merengue tem uma durabilidade um pouco mais curtinha. Mas se você for fazer essa torta para vender, pode deixar a massa base e a mousse de limão já prontas e montadas. Elas duram mais tempo. Aí é só você deixar para colocar o merengue no dia de entregar. Se você fizer dessa maneira, ou se preferir cobrir essa torta com ganache, a validade dela é de até 5 dias. Experimenta fazer essa torta de limão aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso. E aí, gostou da nossa torta de limão? Me conta quais outras sobremesas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!